boa tarde. Espero que tenha sido um bom almoço para todos e todas. Vamos retomar, então, as nossas atividades desta tarde, o primeiro painel. Lembrando que, para você fazer perguntas para os palestrantes, é bem fácil, só acessar o QR Code. Ali vai abrir um site, você preenche o formulário, faz a sua interação, seu questionamento ou sua pergunta para o debate ao final das palestras. Convidamos, então, para dar início ao nosso painel, chama ao palco o diretor técnico regulatório da Absolar, Carlos Dornelas. Dornelas já ocupou posições de liderança como CCE, Diferencial Energia, Duke Energy, CEPEL Eletrobras, ao longo de mais de 25 anos de experiência, possui graduação, mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica, MBA e pós-MBA em Gestão Empresarial, professor de Assuntos Regulatórios e Comercialização no Mackenzie Câmara Brasil, Alemanha, e atua como secretário no Comitê de Mercados e Regulação do CIGRE. Convido para subir ao palco agora o diretor executivo da RH Renováveis, Pedro Drummond. Pedro é engenheiro eletricista, gerente de projetos certificado PMP, mestre e doutorando em energia com colaboração internacional na Universidade de Michigan, tem 17 anos de experiência profissional, sendo 9 anos no setor elétrico brasileiro como engenheiro e gerente de projetos e 8 anos no setor fotovoltaico. Agora, então, convido o gerente comercial do Meu Financiamento Solar, Tiago Cardoso, novamente estará conosco. Tiago atualmente é responsável por desenvolver e liderar a operação comercial, garantindo a eficiência da área de vendas, gerencia a operação, garantindo a jornada de experiência dos parceiros de negócios, tem como principal desafio levar todo o conhecimento e diferenciais da linha de crédito BV como solução para a instalação do sistema fotovoltaico. Com mais de 10 anos de experiência, já atuou e liderou frentes em diferentes modelos de negócios. Antes de ingressar no Meu Financiamento Solar BV, Tiago gerenciou equipes comerciais na Cielo e também na UOL. Agora, então, passamos o convite ao vice-gerente de serviços da Grovat, Guilherme Peternilli. Guilherme é engenheiro eletricista, formado pela FEI em São Paulo, apaixonado por energia solar, atua no mercado desde 2017, na Grovat desde 2019, possui experiência na aplicação de soluções como sistemas off-grid, híbridos, carregadores veiculares, grid zero e baterias de lítio. E agora eu convido para compor a mesa o diretor de energia solar da Eugin, Glauco Santos. Glauco é engenheiro com MBA pela Fundação Dom Cabral, pós-MBA em Estratégia e Marketing pela Kellogg School of Management, nos Estados Unidos, e Senior Leadership pela IMD Business School, na Suíça. Trabalha no setor de energia há mais de 20 anos, ocupou cargos de liderança em empresas nacionais e multinacionais, sempre contribuindo para o desenvolvimento dos negócios e oferecendo excelente experiência aos clientes. Por fim, peço para subir ao palco o analista de vendas da WEG, Andrei Getnerski. Andrei é bacharel em Engenharia Elétrica pelo Centro Universitário Católico de Santa Catarina, possui 10 anos de atuação na WEG, onde entrou como aprendiz e hoje ocupa a posição de analista de vendas comercial e coordenação técnica na região sul do Brasil. Obrigada a todos, então. E agora vamos às mensagens dos nossos parceiros no telão. Evoluímos, sem deixar de lado a sua experiência personalizada, como a contratação de energia até o acompanhamento dos seus resultados, que agora você tem através de um clique de distância pelo nosso novo aplicativo. Inovamos também o nosso ecossistema de produtos e serviços, além do mercado livre de energia, a geração distribuída, gestão de usinas e autoprodução. Agora nós focamos nosso portfólio também em energias renováveis e crédito de carbono. A Eugin Solar apresenta ao mercado nacional toda a solução em produtos necessária para atender aos mais diversos tipos de projetos. Fabricamos e distribuímos painéis, inversores, estruturas e kits solares, seguindo os mais rigorosos padrões de qualidade.
Todos os nossos produtos estão disponíveis através do e-commerce Eugin, televendas ou com nossos consultores especializados. A Eugin é a escolha ideal. Eugin, mais do que você imagina. Muito bem, passo a palavra agora e de imediato, então, ao diretor técnico regulatório da Absolar, Carlos Dornelas. Muito boa tarde, pessoal. Estamos juntos aqui novamente. É um prazer estar aqui com as feras e com os nossos convidados. Eu vou fazer uma pequena apresentação mais para fomentar a discussão aqui e depois vocês vão ter a chance também de apresentar as suas visões. Bia, me socorre, por favor. Perfeito, obrigado. Aqui é mais uma visão, né, para vocês de que a energia solar é de fato muito benquista no país, não é diferente em outros países e não poderia ser diferente aqui no Brasil. Então, vocês podem ver ali pelo slide, né, que nós temos uma grande aceitação no mercado brasileiro. Olhando aqui, principalmente para a geração distribuída, né, que é uma geração mais próxima do consumidor. Então, olhando ali, por exemplo, 92% dos brasileiros querem ter a sua própria energia solar no seu telhado, porque além de ser algo sustentável e limpo e mais econômico, também é algo muito interessante para falar com os vizinhos, com os amigos, né? Tem um certo apelo. Também tem uma visão de que o financiamento competitivo é algo muito importante para a energia solar. Investimentos públicos é algo que eu já abordei aqui um pouco antes, né? As pessoas defendem que os gestores públicos lancem mão da energia solar para reduzir as contas, para ter prédios públicos mais valorizados, inclusive, né? Mais bem geridos. E, por fim, ali uma visão de que o financiamento é muito importante e precisa ser simplificado para que a energia solar tenha maior sucesso. Olhando aqui para a geração distribuída, é mais um destaque de que a energia solar domina, com praticamente 100%. 99% da geração distribuída é de energia solar, ou geração solar. O restante ali tem a ver com pequenas usinas, sejam elas termoelétricas, mas a solar domina completamente esse segmento. E dentro da geração distribuída solar, os telhados solares também dominam, com algo mais aí para comércios, indústrias, mas a grande maioria é de telhados solares. Por que nós temos a forte inserção da geração distribuída no país? Porque o Brasil é um país muito rico em recurso solar. Ali fica evidente pelo mapa que nós temos uma faixa que é mais iluminada, digamos assim, onde tem maior irradiação solar, onde estão principalmente as grandes usinas. Mas, se nós olharmos como um todo, o Brasil permite a instalação de energia solar de ponta a ponta. Nós temos ali, como nós destacamos, mais potencial do que a Alemanha ou mesmo o Reino Unido, olhando ali para a direita, né, no mapa da Europa. Até procuramos preservar ali as cores para dar a entender que, de fato,
o Brasil é um país muito mais rico nesse recurso, né? E a grande vantagem da GD é que a gente permite instalar, levar a geração lá no município onde as pessoas precisam de empregos, precisam de investimentos, precisam de benfeitorias, e também as cidades, né, e os estados arrecadam com esse tipo de investimento. Aqui falando um pouco de financiamento, né, conforme nós abrimos ali, né, nós temos uma forte demanda por financiamento em função do crescimento exponencial, tanto da GD como da GC. Então, nós olhamos ali os 2 anos, né, 21 e 22. Fica evidente que houve uma maior procura. Precisa, de fato, passar por uma simplificação, sem dúvida, para que as pessoas, de uma forma geral, né, sejam elas físicas ou jurídicas, tenham acesso ao financiamento. Na GC, foi muito puxado pelo Mercado Livre, que é o principal veículo de crescimento hoje na GC, na geração de grande porte. E também na GD, né, nós tivemos, em 22, esse crescimento recorde, né? Nós atingimos 24 gigawatts de geração distribuída. Então, ter financiamentos é algo muito relevante para que possamos ter aí um crescimento sustentável, apesar de outras dificuldades que falamos aqui, que nós vamos superar com certeza com muito trabalho, mas ter o financiamento é um fator chave, sem dúvida. Nós vamos falar sobre isso aqui no painel também. Aplicações rurais é uma vertente que quase sempre passa despercebida por todos nós, mas a energia solar tem essa possibilidade, que é muito nobre, de atender ao agribusiness, né, ao agronegócio. Então, trouxe aqui alguns exemplos mais ilustrativos, como uma granja de avicultura em Ituverava, um sistema de irrigação em Tapipoca, no Ceará, a granja está em São Paulo, e uma cerca elétrica animal ali, para manejo animal em Cuiabá, no Mato Grosso. Ou seja, é uma realidade também para o agronegócio. E sendo bastante honesto com vocês, nós, quando temos alguma questão no Congresso, a gente se apoia muito na bancada rural, porque eles têm muita simpatia pela energia solar. E eles são muito fortes, né? O Brasil, ele é cada vez mais forte e reconhecido pelo seu protagonismo no agribusiness. Então, a gente se apoia lá para conseguir os nossos pleitos e temos tido sucesso, justamente por conta desse tipo de aplicação que nós vemos aqui nas plantações, né, nas agriculturas brasileiras. E falando um pouco aqui de certificação da Besolar, né, que é algo que nós vamos abordar também, esse painel aqui é um mix de assuntos, né? Então estou pincelando para que depois os meus amigos aqui que são feras aprofundem mais. Mas é muito importante que as empresas tenham um diferencial competitivo, conforme eu havia falado hoje mais cedo. E nós entendemos que a certificação AB Solar, nos dias de hoje, traz um selo de diferença em relação a outras empresas que permitem um maior valor agregado na geração de negócios. Então, nós lançamos este selo faz pouco tempo, mas já é um sucesso, né? É uma certificação voluntária, nós não exigimos que as empresas se certifiquem, é tudo voluntário. O foco principal é, sem dúvida, que a qualidade seja prestada no serviço e, obviamente, como existem ali pré-requisitos que os próprios associados definiram para emitir o selo, ele é reconhecido não só pelas pessoas que contratam, também como pelos associados parceiros. É um processo de auditoria independente, ele é feito fora da Besolar, né? Nós somos gestores do selo, mas o processo é feito por fora. Ele é evolutivo, ou seja, ele parte de um nível menor para um nível maior, ele vai de A a 3As ou AAA, né?
e, acima de tudo, ele é imparcial, independente, transparente e confidencial. Confidencial é uma palavra-chave aí, porque nós temos acesso a informações que são relevantes para o negócio, mas tratamos tudo com muita diligência, com muita confidencialidade, para evitar que haja ali algum vazamento de notícia que seja, de informação que seja realmente relevante para a companhia, né? Então, já temos algumas empresas certificadas e estamos apostando muitas fichas aqui neste selo AB Solar. Aqui nós temos a página, né, onde vocês podem encontrar esse tipo de informação. É um selo, aquele selo que está ali disponível na tela. No nosso site da AB Solar, recomendo que vocês visitem e conheçam. Bem, por fim, os eventos que eu já falei, e eu terminei até um pouquinho antes, mas a gente ganha tempo aqui para fazer o debate no final. Podemos seguir. Obrigado. Obrigada, Dornelos. Então, passo a palavra agora para o diretor executivo da RH Renováveis, Pedro Drummond. Oi. Não sabia que era eu ainda não. Já. Tudo bem, pessoal? Vou ficar em pé. Senão eu não consigo ler aqui. Tudo bem? Todo mundo mais ou menos acordado? Obrigado pelo convite. Eu sou diretor da RH Renováveis. É uma empresa que trabalha com gestão de pessoas e serviços relacionados à gestão de pessoas para o nosso setor. Sou coordenador da AB Solar também no estado de São Paulo. E como o Dornelos comentou, a gente vai fazer um mix aqui de assuntos, né? E eu vou trazer um pouquinho do assunto do que eu li dia a dia, que eu acredito que é um dos assuntos mais importantes para que a gente possa evoluir no nosso mercado. Acho que a gente estuda muito vendas, muito engenharia, muito operações, muito instalação e esquece da coisa mais importante, que é a gestão de pessoas, né? A gente sempre brinca, o primeiro funcionário de qualquer empresa deveria ser o gerente de RH e normalmente é quase o último. Nossa empresa tem 3 anos e a gente já fez pouco mais de 1.000 vagas. 1.000 vagas fechadas, fizemos 2 pessoas de RH até hoje. Então, a gente abriu a empresa porque a gente percebeu uma lacuna de mercado, claro, oportunidade de vender esse serviço, mas porque a gente percebeu também que o mercado estava um pouco negligente nesse assunto. E tem ciência, tem conhecimento, não é só aquilo que a gente acha. Então, vou trazer um pouquinho dessa experiência, tá? E, para resumir aqui, que são 10 minutos, eu vou mostrar aqui uma parte de uma pesquisa que a gente está fazendo, eu ainda não publiquei essa pesquisa, que é basicamente o seguinte: a gente tem perguntado muito para os clientes quais são os principais problemas do mercado em relação à gestão de pessoas. E eu trouxe aqui 4 pontos que são os que os clientes mais levantaram. Que é exatamente isso que está escrito. É muito difícil encontrar bons profissionais. Aí vocês vão vendo se bate com as empresas, com o dia a dia de vocês. A geração atual não é motivada e não quer trabalhar. Esse pessoal de 20 e poucos anos não quer nada com nada. Ou o cara mais velho não sabe tecnologia. Mas sempre os outros têm problema, né? Estou perdendo funcionário para a concorrência, então a gente chega a ter, conheço empresas que têm 70% de turnover, a rotatividade, principalmente de equipe de vendas, e funcionários não entregam os resultados. Então, para solucionar isso, eu gosto dessa figurinha, porque assim, será que nós não somos gatinho olhando para o espelho e achando que é leão? Vocês viram que todos esses problemas aqui, eles têm uma coisa em comum? São problemas externos. Então você pergunta, qual é o principal problema da sua empresa? São os outros? São os colaboradores, são os concorrentes, é o mercado, é a política, mas nunca a coisa interna. Então vamos tentar solucionar ou amenizar esses problemas. Esses 4 problemas, eles se resumem basicamente nesses 3 pilares, que é ter um processo de recrutamento e seleção assertivo para contratar pessoas, trabalhar a retenção, engajamento e cultura de forma organizada e de forma planejada e trabalhar o planejamento estratégico realista. Meta, pessoal, não é o que a gente quer. Você pegar lá um número e fala assim, ó, o gerente faz assim, ó, pega o vendedor, ele vendeu 100 mil esse mês que vem eu vou meter 200 para ele vender. Vamos ver se ele dá conta. Mas por que 200? Porque eu quero. Eu gosto do número 200. E se ele bater 200, mês que vem é 300. Mas por quê? Tem lead, tem volume? Porque já bateu 200, se ele se esforçar ele faz 300. É assim que as empresas fazem metas, infelizmente. E aqui um 4º ponto, falando um pouquinho só superficialmente, treinamento e capacitação. A certificação da AB Solar é muito importante nisso, porque mais importante do que o título, a certificação, o caminho que você percorre até lá, né? As etapas que você percorre, né? A Mara está aqui, é certificada, Soled,
depois pode até comentar, mas as etapas que você percorre faz você ficar mais forte. Então vamos lá. Gosto de começar sempre apresentando esse slide. Pesquisa de 2018 no Brasil. Tem um negócio que a gente divide em soft skills e hard skills, acho que a maioria já ouviu, são termos para designar características técnicas, ou seja, aquilo que você pode aprender, uma língua, mexer no PVSys, uma técnica de venda, usar uma ferramenta no financeiro, isso são qualificações que a gente chama de hard skills, qualificações técnicas. E a gente tem o que a gente chama de soft skills, que são habilidades comportamentais, a forma como eu reajo ao mundo que me é exposto, né? A pesquisa mostrou que 90% das contratações são feitas a partir de hard skills. Ou seja, se você quer um cara do financeiro, qual que é a job description, a descrição do cargo? Ter feito isso antes. O problema é que na hora que você perde o colaborador, seja por demitir ou ele pedir demissão, 91% das vezes, esse foi o número que a pesquisa trouxe, você perde pela parte comportamental. Porque ele não agregava, porque ele não dava certo com o time, porque ele não seguia processo, porque você tem um CRM ele não quer seguir, porque você tem uma abordagem, um script ele não quer seguir, porque ele não quer fazer do seu jeito, por indisciplina. Então, a pesquisa mostrou, nós contratamos conhecimento, mas na hora de demitir, demitimos comportamento. Por que a gente não inverte? Por que a gente não começa a contratar comportamento e desenvolver conhecimento? Não é muito mais fácil? Já pararam para fazer custo de quanto custa demitir? Quanto custa contratar errado? Quanto custa ter um turnover alto? É muito caro. Então a proposta que a gente trouxe, que as grandes empresas e a literatura mais moderna mostra é: contrate comportamento, conhecimento você treina. Mas dá trabalho. Você vai ter que escolher qual trabalho você vai querer. Você quer o trabalho de treinar ou você quer o trabalho de ter um turnover alto? Essa é a decisão. Falando de recrutamento e seleção, só um exemplo. Isso é um recrutamento e seleção razoavelmente feito. 80 pessoas para chegar em 3, análise de currículo, avaliação técnica, análise comportamental, entrevista por competência até chegar no funil. Eu dei uma palestra, foi aqui no Sebrae, inclusive, tinha um cliente meu que falou assim, na minha cidade é muito difícil de achar profissional. Eu falei, quantas pessoas você entrevista para cada vaga? Aí ele não soube falar, eu falei, posso falar um número alto? 10. Ele falou, não, 10 eu não... Eu falei, cara, você entrevista 3, 4 pessoas por vaga e você fala que não tem gente boa? Eu falei, eu vou fazer a vaga para você. Liguei para o meu RH, falei, gente, peguei uma vaga aqui, uma cidade de tipo 10 mil habitantes, ferrou, não vai dar. A gente entrevistou 50 pessoas e achou 2 boas, ele contratou, foi feliz. Então, às vezes, as empresas não têm as ferramentas para recrutar, ou não levam o processo de recrutamento e seleção como um processo, e contrata o primo, o vizinho, o indicado, né? Tem uma frase do RH, né? Não contrate alguém que você não pode mandar embora. Essa frase aqui mexe com muita gente, né? Que é o primo, o tio, a mulher de não sei quem. E aqui, num outro ponto que os gestores reclamam muito de engajamento, eu trouxe aqui um gráfico, que na minha opinião é a melhor forma de definir o que é esse tal desse engajamento. A maioria das pessoas acha que é comissão. Dar a possibilidade para uma pessoa ganhar muito e se engaja. Vou tentar mostrar aqui que nem sempre é assim. O engajamento, pessoal, ele é uma curva muito complexa entre desafio e competência. Desafio é tudo que você faz, competência é a sua habilidade para fazer aquilo bem feito. O engajamento ele acontece aqui, ó. Se você dá um desafio muito grande para alguém que tem uma competência muito baixa, o que acontece? A pessoa fica ansiosa e estressada, porque ela não tem a qualificação para executar aquela tarefa muito grande. Se você dá para a pessoa correr uma maratona 42 km, mas ele só corre 5, ele não vai dar conta. Por outro lado, se é um cara que corre maratona e você fala para ele correr 3 km, ele vai ficar desmotivado com tédio. O engajamento é no meio. Um pouquinho de esforço, cumpre meta, faz de novo, cumpre meta, faz de novo, assim para sempre. Sair da zona de conforto só um pouquinho. E aí vem aqui num conceito da neurociência, que eu gosto de falar quando eu falo desse assunto, porque os gestores, eu vou mostrar aqui uma outra pesquisa, que acha que pressionando as pessoas dão resultados. Isso aqui é um conceito muito básico, vocês talvez já viram, tem uma parte do cérebro que é responsável pela nossa capacidade cognitiva, mais lógica, de tomar a decisão, que é o córtex pré-frontal, que ele tem um mecanismo de desligamento parcial quando você está sob forte estresse. E sabe o que é forte estresse? É o chefe em cima no pescoço da pessoa gritando, vou te mandar embora, é ameaça, é a pessoa que ganha R$1.000 de fixo e pode chegar a um variável de 30, ela vive o tempo inteiro estressado. E sabe o que acontece? O mecanismo de desligar parcialmente o córtex pré-frontal é um mecanismo de defesa para a luta ou para a fuga. Ou seja, a pessoa perde capacidade cognitiva na hora que você mais precisa que ela tenha capacidade cognitiva, que provavelmente é vender, desenvolver um projeto, contornar uma objeção, fazer um documento mais complexo, você está pressionando ela financeiramente, socialmente,
ou emocionalmente, ela perde capacidade. Então, as pessoas têm que trabalhar com um certo nível de estresse pequeno para que elas possam desempenhar, mas sempre com conforto. Isso traz melhoras. Dita no Google lá, estresse traz ou tira performance, vocês vão ver um monte de artigo. Para não demorar muito, essa outra pesquisa aqui, que a gente também vai publicar, que foi a pergunta que a gente faz para isso aqui, com clientes e com candidatos de gestor comercial. E é impressionante. Quais são as atividades do gestor comercial, se eu perguntasse para vocês? Quando eu pergunto isso, de várias formas, eles colocam essas respostas em 3 grupos, que são esses aqui, ó. Cobrar semanalmente as metas, então assim, ó, eu chego lá na segunda, e aí, vendeu ou não? Não, vai vender? Se não vender, você já sabe, hein? O trem vai vir para o seu lado. E eu sou um gerente foda, eu cobro isso 3 vezes da semana. Comigo é assim, chicote na mão. Isso é cobrança. Segundo, ajudar em negociação complexa. Você vai lá, na hora que está difícil, me liga. Porque eu entro e eu resolvo. Por quê? Porque eu sou um grande vendedor e fui empoderado como gerente de forma errada. Nunca coloque seu melhor vendedor para gerente. Então você pede o melhor vendedor e provavelmente ganha um gerente meia boca. Terceiro, dá desconto. Dar desconto é muleta de vendedor meia boca. Né? Porque se eu sou um vendedor que toda vez meu gerente entra, dá desconto, ou que ele é o grande negociante no meu lugar, para que eu vou me esforçar? Então é impressionante, 9 de cada 10 respostas dos gerentes, seja do solar ou fora, caem em uma dessas 3 coisas. Ou seja, os gerentes querem pessoas prontas. Alguém aqui vai me ligar depois, faz uma vaga para mim lá, eu quero um vendedor com experiência no solar, que conheça tudo tecnicamente, que seja autodidata e autônomo, porque eu não tenho tempo de treinar. E que tenha carteira de cliente. Você tem? Aí eu falo, você tem tempo para a gente conversar? Então é isso que os gestores querem. Na verdade, o que o gestor comercial faz, pessoal? Todo dia para o resto da vida. Isso aqui eu estou falando de gestor comercial, mas serve para todos os gestores, né? Desenvolve os canais de venda. Você quer ver um gestor comercial ruim? Ele pergunta assim para o candidato, como que você vai vender? O candidato devia devolver, você que me fala, você que é o gerente, quais são os seus canais de venda? Tem indicador por canal? Você calcula ticket médio e taxa de conversão por canal? Você garante o volume de atividade? Como é que você cobra resultados se você não dá volume? Não tem jeito de cobrar resultados se você não dá volume. Mede e sabe alterar a rota, motiva o time, contrata e demite, treina, negocia com a diretoria. Já viu o gerente que você vai falar com ele, mas a diretoria não aceita. Mas é a sua função negociar com a diretoria. Gestor negocia para baixo, para o lado e para frente, para cima. Tá? Então é isso que a gente recebe e esse é o principal erro. Eu acho que nesse momento que a gente está passando de um pouco mais de dificuldade, a boa notícia é que as empresas estão percebendo essas coisas, que investir na gestão, treinamento, capacitação, na evolução do ser humano, que é a única forma que a empresa de vocês tem de se destacar de um concorrente. O produto todo mundo pode vender o mesmo. Agora, o nível de atendimento e qualidade de serviço são as pessoas que fazem. Para terminar aqui, só para descontrair, por causa disso tudo, existem 2 cargos que o pessoal pede para a gente na RH que nunca deveriam existir. Vocês já viram isso aqui, ó? Diretor júnior e estagiário sênior? Já viu isso ou não? Sabe o que é um diretor júnior? Não toma iniciativa, não dá o norte, não assume risco, fica atrás da mesa na hora que a coisa aperta, não vai com os acionistas, as coisas, não assume as possibilidades para si. O sucesso é do time, a culpa é sempre do gestor. E o diretor júnior quer contratar um estagiário sênior. O que é um estagiário sênior? É aquele cara que ganha R$1.000 e que bota ele na mesa e fala assim, e aí, qual vai ser a estratégia do ano que vem? Então é diretor júnior que está querendo contratar estagiário sênior. Isso é um problema sério. Tá? Brincadeiras à parte, vou mostrar esse último slide. É verdade esse slide aqui, não é mentira, tá? Para ver alguns erros na formatação da vaga. Dá uma olhada, gente. Isso aí saiu num grupo de RH. Vou falar os erros aqui, ó. Eu vou ler, tá? O cargo é assistente administrativo. Olha as funções. Captação e acompanhamento de clientes. Isso aqui seria um SDR, né? Um pré-venda. Controle de fluxo de caixa. Isso aqui é financeiro. Gestão de redes sociais. Social media, ou um coordenador de marketing. Organização e limpeza do ambiente. Isso aqui é serviços gerais. Criação de relatórios de venda. Isso é gestão comercial. Tudo na mesma vaga. Olha os requisitos. Excel, MBA, inglês e alemão. 1.200 PJ. Quem quiser aí pode mandar o currículo que está aberta a vaga, tá? É isso, pessoal. Obrigado. Obrigada, Pedro. Agora quem está com a palavra é o gerente comercial do Meu Financiamento Solar, Tiago Cardoso.
Boa tarde, pessoal. Não ouviu? Boa tarde. Boa tarde? Quem quer vender mais, quem quer aprovar mais financiamento aqui, hein? Vamos falar um pouquinho disso, tá? Bom, para quem não conhece o meu financiamento solar, uma solução do Banco BV, vou passar um teaserzinho rápido aqui que dá um contexto para vocês, tá? Vou iniciar falando um pouquinho de como está o mercado de energia aqui na região sul. Nós temos uma população de 30 milhões atendidas, com 13 milhões e 700 mil unidades consumidoras. Escolher a dedo o local, acho que para fazer o evento, né? Acho que o sul, uma baita representatividade na capacidade instalada, né? Nas instalações já realizadas, e o Rio Grande do Sul, não só em terceiro lugar, mas com uma representatividade, uma diferença em relação aos demais estados, bastante discrepante, é o que a gente vai olhar ao decorrer dessa apresentação também, tá? Trago para vocês também um pouco das médias das tarifas aqui na região sul. Então, falando do Rio Grande do Sul, é a região que tem a maior tarifa dentre os 3 estados, tá? Acima um pouquinho da média do Brasil, mas Paraná e Santa Catarina com médias de tarifas que estão aquém da média nacional, tá? E aí vamos olhar um pouquinho de como está o cenário atual, GD aqui na região sul. Nós temos 542 mil sistemas instalados, segundo a ANEEL, e 726 mil unidades consumidoras aí, usufruindo dos créditos gerados por esses sistemas, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, a penetração dentro do potencial, ela é bastante significativa, e vocês vão ver no próximo slide. Tem 280 mil sistemas instalados, atendendo a 379 mil unidades consumidoras. Já no Paraná, nós temos 180 mil sistemas instalados para 252 mil unidades consumidoras, e em Santa Catarina, 82 mil sistemas para 95 mil unidades consumidoras, tá? E os potenciais nessas regiões, eles aparecem aqui, tá? O sul ele tem capacidade para instalar mais de 10 milhões de sistemas, tá? Sendo no Rio Grande do Sul a capacidade potencial aqui de 3 milhões e 600. Então, eu comentei com vocês que o Rio Grande do Sul, né, ocupa terceiro lugar aqui no país, e não é para menos, né? Dentro daquilo que se tem de potencial, o sul já tem aqui instalado mais de 7% da capacidade, tá? Tá acima da média nacional, acima ali praticamente 3 vezes o que Santa Catarina tem já instalado dentro do seu potencial, tá? O Paraná tem capacidade para instalar 3 milhões e 800 mil sistemas, e já em Santa Catarina um potencial para 2 milhões e 800 mil sistemas, tá? E o que precisamos, né, para que esses sistemas sejam instalados, né? Além, obviamente, de recurso, é dinheiro, né? E acho que aqui que eu quero trazer para vocês, né? A Greener realiza 2 vezes por ano uma pesquisa, né, que mostra ali a preferência das empresas instaladoras, e pela 5ª vez consecutiva, nós somos apontados pelo banco mais utilizado, né, de preferência das empresas instaladoras, tá? Então, no primeiro semestre de 2023, 47% das empresas instaladoras responderam sinalizando de que a preferência deles se dá ao Banco BV, ao meu financiamento solar. Aqui eu quero trazer para vocês um pouco de como foi o cenário atual, né, de como está o cenário, né, desses 9 meses que se passaram, né, até aqui, né? Então, nós acompanhamos um início de ano, uma taxa de desemprego bastante elevada, né? A taxa Selic, embora aí com reduções ao longo desse ano, ainda pouco significativas, mantendo o custo do dinheiro ainda bastante elevado. Número de inadimplentes, uma crescente, né? Então, praticamente metade dos brasileiros adultos aí com o nome negativado, tá? Somente do ano passado para esse ano foram mais de 6 milhões adentrantes aí aos órgãos de proteção ao crédito, né? Equivalente à população da Noruega inteira,
Então, tem muita gente aí com dificuldade de acesso a crédito por conta também da inadimplência, né? Então, a gente traz isso aqui para mostrar para vocês que mesmo através de um cenário desafiador, é preciso observar de que o nosso setor é um setor muito forte, né? E temos aqui algumas boas práticas que adotamos com nossos parceiros que podem melhorar o índice de aprovações junto às instituições, tá? Então, nós trazemos aqui erros que são bem comuns, tá? De empresas instaladoras que, ao preencher o formulário, qualquer que seja a financeira, eles encaminham dados, né, cruciais para a análise do crédito, a exemplo de telefone, e-mail, até mesmo endereço de instalação. No momento do preenchimento, ele às vezes não tem aquele dado do cliente, ele preenche o telefone do próprio vendedor, ele preenche o telefone da própria empresa ali, instalador, ou o número de telefone que ele acaba entendendo que é o de fácil acesso ao cliente. E num momento desafiador, onde os bancos estão mais restritos ao crédito, não conseguir o contato com o cliente, né, pode ser um divisor aqui para a tomada de decisão, né? Então, tem um percentual bastante significativo de propostas que são recusadas, que nós temos que defender ali para que revisitem essas propostas, por falta da informação devidamente preenchida, né? Um e-mail que, ao consultar no birô, não bate para aquela pessoa, o endereço de instalação, que muitas das vezes já tem até instalado já um projeto solar. Então, aqui fica uma primeira boa prática a ser dividida com vocês, que é realmente a atenção, né? E tem algumas empresas instaladoras que acabam obtendo percentuais maiores de aprovações, que até centralizam, de fato, essa operação em algum colaborador dentro da empresa, que faz aquilo com mais atenção, não faz na correria, no momento que vai submeter, a simulação é uma coisa, na hora de submeter a proposta é outra, tem que ser feita com atenção e destinar um tempinho ali para que seja feito da melhor forma possível, tá? Um outro erro comum é submeter propostas antes de realizar a visita técnica, né? Então, a recomendação aqui é preciso simular, é preciso dar o preço para o cliente, estimar a ele um valor de parcela, mas não submeta a proposta às instituições antes mesmo de validar se aquele projeto ele é viável, né? Porque o que acontece é que a cada chamada às instituições, há uma deterioração pequena no score desses clientes, né? E aí a deterioração, ela não é uma deterioração muito grande, não é uma degradação muito significativa. Mas dado que o mercado está com um score bastante fragilizado e bastante comprometido, às vezes aquele cliente foi aprovado na linha de corte. E quando você faz uma edição de proposta, um valor que você tem que reduzir, novamente aquela proposta é submetida aos birôs de crédito e aquilo degrada a nota do cliente a ponto de recusar uma proposta que estava já anteriormente aprovada. Então, fica aqui uma segunda sugestão, de submeter a proposta quando os valores já estiverem validados, tá? E, por fim, e tão importante quanto, cuidar da qualidade, de fato, dos clientes, tá? Então, esse ano, como nós comentamos, 2023 tem sido um ano bastante difícil para dos mais diversos setores e segmentos, mas nós tiramos esse ano para fazer ali uma qualificação, de fato, uma requalificação também dos parceiros que utilizam dos nossos sistemas, né? Entender ali a expertise que o parceiro tem sobre aquilo, quão empenhado ele está, como que ele está realizando as instalações, como está a qualidade dessas instalações. Nós observamos um percentual elevado de inadimplências resultantes de instalações que foram realizadas pela metade, projetos não homologados, créditos que estão sendo gerados numa proporção diferente daquela que foi acordada. Então, dado que, para qualquer financeira, o custo final, né, ele é uma equação do custo do dinheiro, mais o spread esperado, e também a inadimplência, né, do produto, né, ponderada ali para que se tenha um preço, então olhar para essa qualidade foi algo que nós identificamos como a possibilidade de trazer créditos mais competitivos, né, e aumentar e melhorar também os percentuais e os índices de aprovação, tá? Ainda aqui no item de qualidade, eu quero desdobrar aqui para mostrar para vocês algo que nós adotamos num passado recente, que é uma régua de comunicação com os clientes finais para identificar o nível de satisfação da instalação das empresas instaladoras para esses clientes, tá? E passamos a observar também a qualidade da carteira dessas empresas instaladoras junto ao BV. Tá? O que isso quer dizer? As empresas instaladoras, elas geram as propostas de financiamento, no entanto, dentro da vida daquela proposta até a quitação do contrato, nós vamos mensurando o comportamento daqueles clientes e como que estão também os percentuais de adimplentes e de inadimplentes, né? E com isso, nós passamos a beneficiar com melhores condições de taxas e também de aprovação as empresas que possuem melhor qualidade de carteira.
uma carteira mais saudável e também uma carteira que tem ali um nível de satisfação por parte dos clientes finais em percentuais mais elevados. Aqui eu quero trazer para vocês um pouquinho dos pontos fortes do setor, porque até aqui falamos dos desafios, falamos um pouco do que colocamos aqui como alternativas e boas práticas para contornarmos, mas é preciso lembrar, tá, de que nós estamos num país onde os eventos climáticos se tornaram cada vez mais frequentes, né? Tem uma matéria que saiu na CBN que mostra que o Brasil, em 2023, deveria vender 700 mil aparelhos de ar-condicionado a mais do que foi vendido no ano passado. Então, esses fatores climáticos fazem com que o uso do ar-condicionado seja mais frequente, chuveiro elétrico mais frequente, olha a imersão de carros elétricos de montadoras chinesas, de fato, chegando no país, né, e trazendo algo que não parecia tão presente, né, e que deve se tornar cada vez mais frequente. Então, isso, de certa forma, é um ponto positivo a ser trabalhado. Me desculpe, viu? A tendência global liderada pela China, né, então a queda do preço dos painéis, né, puxadas aí pela queda do preço da matéria-prima, né, o polissilício, faz com que também se torne o payback menor, né, o retorno de investimento e, consequentemente, mais atrativo para os clientes que, no ano passado, ou há 2 anos atrás, talvez não estivessem olhando para o mercado como uma opção ainda vantajosa. Tá? Ocupamos a segunda fonte da matriz energética do país, né, a título de informação, o fotovoltaico já ultrapassou o que a hidrelétrica de Itaipu produz, né? Então a maior hidrelétrica que nós temos no país, então podemos não ser ainda a maior, mas já estamos ali nos aproximando de fato disso. E olhar, né, obviamente, historicamente, o custo de energia no país, que sempre esteve com patamares de reajuste acima da inflação. Então essa instabilidade no custo de energia torna também, né, os projetos de energia solar cada vez mais competitivos e cada vez mais atrativos. Tá? E aqui eu quero terminar a apresentação trazendo uma reflexão para vocês, é algo que o meu financiamento solar vem fazendo praticamente todos os meses de 2021 para cá, tá? Que é buscar boas histórias, né, de projetos que são instalados para contar realmente para esses clientes finais. Né? Quando nós participamos desses eventos, nós perguntamos muito para as empresas instaladoras, na opinião delas, o que faz elas venderem. E trazem muito para nós de que a venda, na maioria das vezes, se dá por indicação. É um familiar que instalou e recomenda para um parente, é um amigo que instalou e recomenda para esse amigo. Então, por que, né, não reinvestir parte dessa receita contando boas histórias? Tá? Então, eu trago um teaserzinho para vocês aqui de uma instalação recente realizada por alguns dos parceiros que trabalham conosco, né, e eu acho que essas boas histórias vendem e é algo que vocês devem realmente fomentar cada vez mais. A ideia de colocar as placas solares nasceu na curiosidade de saber como que era o sistema. Pelo fato de eu ter 4 filhos, sendo 3 mulheres, precisa de chapinha, secador. Quando ligo o chuveiro, é mais de 1 hora ligado, até dar banho em todo mundo. O Gabriel eu conheci através do pai dele, que trabalha comigo. O Leonardo, diferente de um cliente comum, as dúvidas dele eram mais técnicas, né? Então ele veio perguntar do inversor, como funcionava, a parte eletrônica, as placas, né? A potência da placa, tudo. O Gabriel me trouxe a possibilidade do financiamento. Quando o Leonardo entrou em contato e falou que queria realmente colocar o sistema, né, ele tinha recém se mudado para cá. Saiu do apartamento, veio para casa própria, tem 4 filhos e ele já tinha na mente em economizar no longo prazo. Falou, não, eu tenho 4 filhos pequenos, vão crescer, vou gastar mais. E aí a ideia do financiamento é justamente essa, né? 4 filhos pequenos, acabou de comprar uma casa, não tinha como viabilizar assim um valor tão alto, né? A conta dele era em torno de 300 e pouco. Hoje ele paga o faturamento mínimo, o que está instalado tem de 100% ele, é em torno de 50, 60 reais. Tá usando a rede quando precisar. E quando veio a possibilidade do financiamento e eu não ter que tirar nenhum dinheiro do bolso, né? E pagar a longo prazo, praticamente o financiamento virou a minha conta de luz hoje. Eu indico instalar energia solar, porque a economia que te traz é muito grande. Quero agradecê-los pelo tempo, tá? Pela oportunidade da Solar mais uma vez. É muito rico para a gente aqui, valioso, essas trocas que nós temos aqui. E eu sempre digo, né? Saímos de cada um desses eventos levando uma série de oportunidades para dentro das empresas, tá? Convido vocês a acessarem o Instagram, as redes sociais do meu financiamento solar. Ao final da nossa rodada aqui, estarei no stand para poder tirar dúvidas de vocês também. Tá? Muito obrigado mais uma vez e um bom evento.
Obrigada, Tiago. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Primeiro, gostaria de agradecer, né, o convite da Bessolar, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. E também agradecer, né, e parabenizar vocês por estarem no evento. Acho que esse é um ponto bastante positivo, né? É um mercado bastante grande, que tem muitas empresas, mas vocês estarem aqui já é um privilégio, né? Realmente é um grupo bastante seleto. Pude conversar com alguns colegas, com alguns parceiros aqui na hora do café, e são conversas sempre muito boas, né? Então eu vou trazer para vocês aqui um pouco, nesses meus 10 minutos, do que eu tenho escutado. Eu participei dos 5 eventos da Bessolar, tá? Do Bessolar Meeting, que o primeiro foi lá em Belém do Pará, aí depois tivemos Belo Horizonte, Cuiabá, no mês passado em Recife, e agora, hoje, aqui em Porto Alegre. Então, consegui permear pelas 5 macro-regiões de fevereiro, março, né, onde começou o primeiro evento, até hoje. E foi bastante interessante, porque esse ano ele foi bastante diferente, né? Então, a gente teve variações a cada um dos Bessolar Meetings, né? E a gente chega agora no evento de hoje com uma perspectiva muito melhor, muito mais positiva, quando a gente olha daqui para frente. Então, o que eu vou trazer para vocês é um pouco do que eu fui coletando durante esse ano todo. Então, viajei bastante, estive em todas as regiões, fiz muita visita, muita conversa, né, com vários integradores, com clientes finais, com parceiros de todos os níveis, para a gente chegar nesse compilado que eu queria trazer para vocês, que é de que forma que eu posso contribuir com vocês nesses 10 minutos para potencializar o negócio de vocês, que é o interesse de todos aqui, né? Fazer mais negócio e fazer negócio melhor, né? Com mais rentabilidade, com mais margem e tudo mais. Então, aqui, o que eu fui percebendo? Que o cliente do solar, né, ele enxerga um valor naquela solução, seja de produto, seja de serviço, mas ele está observando o que aquilo vai agregar de valor para ele, né? E aí em vários aspectos. Então, ele é bastante amplo o assunto, mas eu compilei aqui em 4 pilares, né, para a gente iniciar, que seria a questão da percepção, né, os benefícios, a experiência e a lembrança. E aí, por conta disso, quando a gente olha o 4º pilar, que é a lembrança, né, que é um pouco do que a gente estava comentando aqui, né, das indicações de negócios que tem no solar, muitas vezes é o que o cliente vai lembrar e divulgar sobre o produto e o serviço, né? Então, qual foi a experiência que ele teve, né? Foi positiva? Foi negativa? Como é que foi o atendimento comercial? Como é que foi a abordagem? A gente viu no vídeo agora que o Tiago acabou de apresentar também um depoimento, né? Então, é realmente o que ele vai lembrar e vai divulgar, né? Quando a gente vê, por exemplo, quem participa aí de alguns grupos, né, às vezes de condomínio ou de amigos, quando falam de solar, sempre é solicitada uma indicação, né? Ah, já fiz uma instalação de solar. Alguém no grupo tem alguém para indicar? Né? Qual foi a experiência? Foi boa, não foi? E o pessoal começa sempre a opinar. Então, realmente o cliente final está observando isso. Então, é muito importante a gente lembrar disso, né? O cliente ele vai lembrar, em algum momento ele vai comunicar, seja positiva ou negativamente. E aí eu trago para vocês algumas sugestões, né, de como aumentar essa percepção, né? Então, a gente tem como aumentar a percepção de valor dos clientes fazendo algumas ações. E aí eu trago aqui essa roda resumo, né, que vocês vão ver que não tem nada diferente do que a gente vê no dia a dia, é algo bastante trivial. E onde é que eu acho que está o desafio? É a gente sair do plano, da estratégia e partir para a execução, né? Como operacionalizar isso que está aqui na tela, né? De forma bastante resumida. Então, o primeiro ponto lá no topo é a credibilidade da empresa, né? Então, que credibilidade a empresa de vocês hoje está apresentando para o mercado, apresentando para o cliente final, para que depois ele lembre e te recomende, né? Que parceiros vocês estão utilizando de produto ou de distribuição, né, seja de módulo, de inversor, né? Isso vai refletir naquela percepção lá do cliente, além do serviço. Como é que está sendo feito o atendimento, né? Ele é ágil? É um atendimento eficiente, né? Quando o cliente procura,
né, nos procura, a gente está dando uma resposta rápida, a gente está realmente respondendo, entendendo a dor do cliente, dando uma solução, ou simplesmente a gente está navegando ali numa rotina, né, no nosso próprio portfólio. Então, esse é um ponto bastante considerado aí, pelo que eu ouvi pelos clientes, né? Qualidade de produto e serviço é algo mais trivial, algo que eu passei aqui também nessa abordagem. Proposta de valor, né? O que entra dentro de uma proposta de valor são vários itens, né? Não é somente estar competitivo em preço, né? É óbvio que a gente tem que estar competitivo em preço, né? Não podemos ter algo muito fora de mercado, mas dentro da proposta de valor vão todos esses fatores que eu estou citando aqui, né? Do atendimento, da qualidade do produto, da qualidade do serviço, do tempo de resposta. Tudo isso faz parte de uma composição de uma proposta de valor. Opções de pagamento. Isso foi fundamental, principalmente esse ano. E aí, como o Thiago também comentou, são várias percepções que foram tomadas dentro desse universo aí das opções de pagamento e financiamento. Que para o cliente final, independente de ter uma questão de taxa ou de inadimplência, se ele está adimplente, ele quer realmente que o suporte ali seja também ágil e eficiente, né? Então, para ele isso é muito importante, que ele consiga fazer aquele processo se desenvolver de forma rápida e eficiente. E aí vem um ponto bastante sensível, né? O cumprimento de prazos, né? Entrega e instalação. Isso tem sido uma dor bastante latente, né? Pelo que eu tenho escutado. Então, no momento que a gente vem passando, né? Muitas empresas acabaram tendo dificuldades e não honraram ali os prazos de entrega, né, ou a qualidade da instalação. Então, isso é muito importante, né, ter esse olhar para as empresas que querem realmente perdurar no mercado, ter muita atenção a isso, né. Parece ser algo muito básico, que a gente deveria cumprir a todo momento, mas que, infelizmente, acaba não acontecendo. Então, para as empresas que conseguem fazer isso de forma adequada, acaba sendo um diferencial e um ponto positivo. Suporte, assistência, pós-venda e garantia, né? Eu costumo comentar também. A gente trabalha com um equipamento eletrônico, né? Vamos pegar o exemplo de um inversor, né? Que são vários componentes dentro de um inversor. Em algum momento ele pode dar falha, né? Existem vários componentes ali. Então, como a gente responde a isso, né? Como o integrador, o instalador responde a isso? Como o distribuidor, o fabricante responde a isso, né? Isso é muito importante para construir aquela boa percepção do cliente final, né? O problema pode acontecer, mas muitas vezes o cliente ele é fidelizado quando o problema acontece, né? Porque, dependendo da resposta que a gente der, com o tempo, com a eficiência que a gente tratar aquela questão, vai fidelizar. O cliente vai até falar, olha, eu tive um problema, né? Aconteceu isso, mas eu fui muito bem atendido, a resposta foi muito rápida, eles me deram suporte, fui muito bem atendido. E aí o que vai ficar na memória é o ponto positivo ali dessa atuação rápida e eficiente. Clareza na comunicação. Também parece bastante simples, né? Bastante trivial, mas é muito importante. O cliente final realmente ele quer que aquilo que foi comunicado em todo o processo de pré-venda, venda, proposta, realmente seja cumprido, né? Então tem que estar realmente bem descrito, seja numa proposta formal ou no próprio discurso ali da abordagem, né? Toda essa clareza para ele é bem importante. Depois ele vai associar isso. Fala, bom, mas ele comunicou tal coisa, não foi o que realmente aconteceu. Ou, não, ele comunicou e realmente aconteceu. E isso vai fortalecer naquela fidelização, na geração do impacto positivo. E aí, um ponto relacionado à geração de energia, né? Igual ou melhor que o prometido. E o que a gente tem visto ou escutado muitas vezes é que está menor do que o prometido. E aí realmente gera uma insatisfação muito grande. Então, de novo, parece muito trivial, né? Você falou que vai gerar 10 na proposta, na hora que estiver real tem que estar gerando 10, né? Ou 10, alguma coisa, e não 9 ou 8. Né? Então, isso também é um ponto bastante relevante para construir, né, esse valor e que o cliente consiga perceber esse valor ali naquela solução. Então, aqui eu trago esse compilado para vocês, né? Espero que
isso traga algum ponto de reflexão, que vocês consigam construir, reconstruir aí, a proposta de valor de vocês no dia a dia, que vocês prosperem, tenham muitos negócios e sempre que necessário contem com a Eugin também em toda essa trajetória. Obrigado e um bom evento a todos. Obrigada, Glauco. Ouvimos então o Glauco Santos, diretor de energia solar da Eugin. E agora nós vamos passar a palavra ao analista de vendas da WEG, Andrei Getnerski. Boa tarde, então, pessoal. Vou ficar em pé também para ver melhor vocês também. Vim trazer para vocês aqui hoje, primeiramente gostaria de agradecer ao pessoal da Bessolar pelo convite e também a todos que estão participando aqui hoje no evento, estão presentes. É muito gratificante para a WEG participar desse evento, estar presente em mais um evento em parceria com a Bessolar. Então, a gente vem hoje com o tema, né, de por que gerar valor de mercado, valor de marca no mercado de energia solar, né? Então, um dos principais pontos é fazer parcerias sólidas, não somente parcerias sólidas com integradores, mas também com distribuidores, com fabricantes, né, fabricantes de módulos, fabricantes de inversores, parcerias de agentes financiadores, né? O Thiago trouxe também vários pontos hoje aí, por que o índice de inadimplência aumentou. Então, a gente também vai comentar esses pontos hoje. Também, outros pontos, fazer parcerias sólidas com outros tipos de agentes. Né? Então, alguns números da WEG aí, né? Por que é uma empresa de robustez hoje no mercado? Né? Uma empresa de 62 anos de mercado. Hoje, o quadro de colaboradores já está em mais de 40 mil colaboradores espalhados por mais de 15 países. É uma empresa nacional, então, até como o Glauco comentou da Eugin, então, inversores são equipamentos eletrônicos susceptíveis a falhas. Então, a WEG é uma empresa nacional, com garantia nacional, por mais que seja um produto importado, a garantia é da própria WEG. Então, nós, posteriormente, estaremos lançando, já anunciamos o módulo solar com a marca WEG, então, estaremos anunciando, começando a comercializar já nos próximos meses, módulos também com a marca WEG. Então, isso vai ser um diferencial do nosso integrador. Então, o diferencial do nosso integrador, ele passa por um processo de aprendizagem que passa por um projeto de administrativo, executivo, técnico e também comercial. Então, a gente avalia todos esses pontos do integrador para daí sim homologar o integrador e aí sim ele ser um integrador oficial da WEG. Outros números da WEG. Ano passado, nós faturamos 30 bilhões de reais. Se analisarmos, 60% desse valor é considerando produtos que foram lançados nos últimos 5 anos. O que isso quer dizer? Então, a WEG é uma empresa inovadora, sempre buscando novas tecnologias no mercado, tecnologias de ponta, fazendo parcerias com fornecedores sólidos, fornecedores que tenham bancabilidade no mercado. Então, é sempre esse um dos quesitos da WEG. Outro ponto, é uma empresa que está muito bem posicionada na Bolsa de Valores brasileira, na Bovespa. Está ranqueada entre top 10 do mercado brasileiro e está avaliada em mais de 160 bilhões de reais na Bolsa de Valores. A energia solar no Brasil se difundiu basicamente nos últimos 5 anos. Mas lá no início, quando começou a se difundir no mercado, 2012, 2013, ainda era um momento que tinha poucas vendas, né? Os integradores trabalhavam com margens baixas, até mesmo o distribuidor trabalhava com margens baixas. Por quê? Porque não tinha muita concorrência, tinha pouca concorrência. Tinham poucos distribuidores, tinham poucos integradores, então era o momento de difundir o produto no mercado e mostrar para o cliente final o que era essa solução que a gente estava trazendo para todos os clientes. Então, quando a gente começou lá em 2012, 2013, todos os distribuidores, foi dessa forma. O produto começou a se difundir, começou a virar um mercado disruptivo, começou a introduzir novos produtos, novos fornecedores no mercado. E aí, meados de 2017, 2018, foi quando teve essa faixa de crescimento, o segundo estágio que a gente chama, né? Então, começaram a aumentar as vendas,
as margens, os integradores começaram a trabalhar com margens mais altas, foram introduzindo muitos produtos no mercado, vários distribuidores, mais fornecedores também. Então, isso fez com que até mesmo as taxas de crédito ficaram mais atrativas, entraram novos agentes financeiros no mercado também. Então, isso foi um estágio de aprendizado para o mercado e também aumentou muito a concorrência. E aí, com a virada do ano, agora de 2022 para 2023, pode ter sido em virtude da 14300, pode ter sido em virtude também do mercado político, mercado financeiro, mas aí o mercado se estabilizou, teve uma maturidade do mercado. Então, até o Thiago mostrou aqui também há pouco, que o índice de inadimplência aumentou agora. Mas por que ano passado foi um mercado com uma inadimplência tão baixa? Porque estava introduzindo e provavelmente, quando os bancos analisavam, o score já era um pouco mais baixo. Hoje, provavelmente, os bancos estão tendo um pouco mais de cautela nesse ponto, analisando não somente o cliente final, mas analisando também o produto que está sendo introduzido no mercado, analisando o fornecedor, analisando o fabricante, analisando todos esses pontos para ter um pouco mais de cautela nesse ponto. Então, hoje, possivelmente, os bancos estão tendo mais esse tipo de maturidade também no mercado de energia solar. E, consequentemente, né, hoje esse mercado estamos trabalhando com margens mais baixas e também a concorrência baixou bastante. Então, é muito importante para o mercado de energia solar que o cliente escolha parceiros sólidos que fazem essa parte de análise financeira também do próprio distribuidor que está sendo fornecido, uma empresa que tenha lastro no mercado. Então, por exemplo, a WEG hoje é uma empresa com 62 anos de mercado, uma empresa nacional, que tem fábrica em mais de 50 países espalhados pelo mundo, em todos os continentes do mundo. É uma empresa com bancabilidade, e por trás da WEG ainda tem outros fornecedores que também têm uma bancabilidade que faz com que todos tenham uma bancabilidade estrutural financeira bem saudável. Então, é importante também que escolha o público-alvo corretamente. Claro, é importante preço competitivo? Sim, mas preço é diferente de valor. Preço, muitas vezes, o cliente final acaba escolhendo pela questão do preço. Mas é importante também que seja escolhido com qualidade, seja analisada toda a questão estrutural da empresa, é uma empresa que já está no mercado há muito tempo, é uma empresa que acabou de surgir no mercado. Então, é muito importante que seja analisado esses pontos. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo nós temos uma linha de produtos de inversores que tem a proteção EFCI, que seria um circuito interruptor de falha de arco. Muitos dos inversores não possuem esse tipo de proteção. A WEG, já pensando no presente, pensando no futuro, nós já estamos largando na frente com esse tipo de produto. Infelizmente, no Brasil, ainda não é normativo, nos Estados Unidos já é normativo para sistemas fotovoltaicos que tenham sistemas fotovoltaicos acima de 80 volts CC, mas no Brasil ainda não é normativo. Então, podemos notar aqui que na parte AC, quando tem algum tipo de arco fotovoltaico, algum tipo de falha, não é notavelmente que realmente tem um arco. A gente pode notar ali 220 volts CA. Então, ele vai simular ali um possível arco. A gente pode notar que, notavelmente, não é possível ver esse arco sendo gerado. E agora ele vai fazer o switch ali para a parte CC. 220 volts CC, pessoal, é basicamente 4 ou 5 módulos. Isso em cima do telhado, a gente pode ver que vai gerar um certo faiscamento. Isso pode ser uma possível falha no conector, uma possível falha no cabo. E qualquer tipo de fogo que se propague no telhado, pode ser que propague todo o telhado
e isso pode alastrar por todo o telhado. Então, os inversores da WEG que possuem esse tipo de proteção, ele faz com que esse arco cesse na hora e desligue todo o sistema automaticamente, fazendo com que o sistema não se alastre e também protege todo o circuito. Também mais um vídeo agora para finalizar sobre os principais produtos da WEG que nós estamos comercializando hoje. Há ideias pensadas para as indústrias, da geração de energia renovável a renovadas formas de gerar energia, de motores elétricos inteligentes a cidades inteligentes, de armazenamento de energia em baterias de grande porte ao armazenamento de dados em nuvem, de redes de distribuição de energia à distribuição de informação pela internet das coisas, de produtos preparados para o sol a produtos preparados para a ação do tempo, da inovação à preservação. Nós vamos fundo em tudo que fazemos, trazendo ideias cada vez mais inovadoras, eficientes e sustentáveis. É essa vontade de ir além que o mundo precisa para seguir evoluindo. Então, estamos presentes no mercado de motores, no mercado de energia, energias renováveis, distribuição, parte de transmissão de energia, tintas e vernizes, energias renováveis, carregadores elétricos, mobilidade elétrica. Então, nós estamos inseridos nessa parte do mercado de energia. E, para finalizar, aqui são os nossos produtos que nós trabalhamos na área de solar. Então, temos soluções para kits fotovoltaicos, baterias, transformadores, QGBTs, sistemas de distribuição, carregadores elétricos. Agora estamos iniciando também na parte de WEG Home, automação industrial, residencial. E para finalizar, uma frase do Bill Gates, que eu gosto muito, né? Que a chave do sucesso nos negócios é perceber aonde o mundo se dirige e chegar ali primeiro. Então, é onde a WEG se deseja chegar primeiro. Deixo aqui meus contatos, também estarei disponível no stand. E meu muito obrigado. Muito obrigada. Por fim, então, agora sim, passo a palavra ao vice-gerente de serviços da Grovat, Guilherme Peternilli. Show de bola, agora sim, pessoal. Agora vai. Problemas técnicos. A apresentação está pesada. Show de bola. Agora sim. Vamos lá, pessoal. Então, hoje na minha apresentação eu gostaria de passar um pouco para vocês, né, as nossas soluções aqui de armazenamento, né, que assim como o restante aqui dos palestrantes, né, nós trouxemos soluções inovadoras para vocês enfrentarem os próximos desafios do mercado. E a gente acredita muito que o armazenamento vai estar relacionado, né, com os próximos passos, né? Se a gente for observar outros países, né, que estão no solar há mais tempo, com outras regulações, a gente vê que o armazenamento já é uma realidade, né? E aqui no Brasil estamos avançando cada vez mais. Então, o meu objetivo aqui é incentivá-los a dar os primeiros passos, conhecer um pouco as tecnologias, entrar nesse mercado e conseguir ter bastante sucesso. Então, me apresentando, eu sou o Guilherme Peternilli, vice-gerente de serviços da Grovat no Brasil. E eu gostaria de convidá-los a nos seguir no Instagram, Grovat do Brasil, que é a nossa página que é mais atualizada, com webinários, apresentações, imagens. Então, lá temos um link na descrição com diversos itens para vocês acompanhar o nosso universo da Grovat. E na apresentação de hoje, né, falando nessa questão de armazenamento, eu vou dar um exemplo, né, mais voltado ao mercado rural, né, que, assim como também foi apresentado aqui, tem fatia muito grande no mercado. Porém, né, utilizem, né, os conceitos para outros cenários também. Falando um pouco da aplicação rural, né, existem diversos cenários aí que utilizam energia, né, muita energia. E é uma energia que ela não pode parar de existir, né, porque as implicações elas são muito graves, né, para o agricultor. Né? Cenários de irrigação das plantações, bombeamento de água, refrigeração, monitoramento e também, né, até o próprio abastecimento da propriedade rural. Nos cenários, né, rurais, como exemplo,
né, a falta de energia gera um prejuízo muito grande. Então, né, muitas vezes, né, não é a questão do custo, né, de colocar um sistema de armazenamento, né, comparado com um sistema sem armazenamento. E sim pensar, né, qual é o impacto de ficar sem energia, né, o que pode gerar. Muitos cenários envolvem vidas, né, às vezes morte de criação, né, pintinho, peixes, e também envolve financeiro, né, cenários onde não conseguem realizar um faturamento. E segundo dados da Greener, né, o setor rural corresponde a 17% da potência instalada em sistemas fotovoltaicos no Brasil. Então, é uma parcela muito grande. Umas características aí do cenário rural, que eu acredito que algum de vocês já conhece, já vivenciou, né? São zonas afastadas, né, com baixa densidade de consumo. Né? Às vezes as fazendas, né, elas não estão muitas vezes próximas uma das outras. Então a rede elétrica é extensa. Então existem grandes distâncias, baixa densidade de consumidores, manutenção mais complexa, menor qualidade de energia elétrica. Então os distúrbios elétricos são mais frequentes. Então a falta de energia é mais constante nesses lugares, justamente por conta dessa fragilidade. Igual eu falei para vocês, muitas vezes a falta, né, da energia gera um prejuízo muito grande. Então é um cenário que o armazenamento ele é bem aplicado, né, e também existem diversas oportunidades. Só que isso também envolve outros locais que vocês podem imaginar que sofrem dos mesmos problemas, né, a queda de energia que gera um prejuízo muito grande para a pessoa. Nós temos uma solução, né, duas soluções, né, para esses cenários. São os inversores on-grid com bateria, né, que são conhecidos como os híbridos, e os inversores off-grid. Eu quero explicar para vocês a principal diferença entre eles. O inversor off-grid, que muita gente confunde às vezes com híbrido ou vice-versa, o inversor off-grid, ele atende apenas às cargas. Ou seja, não há excedente, não tem como a gente mandar energia para a rede elétrica. A saída do inversor off-grid é totalmente destinada para as cargas. Ou seja, né, se a carga está desligada e a bateria está cheia, você pode estar lá meio-dia com um monte de disponibilidade energética, não tem para onde ir. Né? A gente vai ajustar a curva IV do módulo a ponto de não ter produção. Já o inversor híbrido ou on-grid com baterias, a gente consegue trabalhar com este excedente. Né? Se a bateria está carregada, as cargas estão desligadas, a gente consegue encaminhar energia para a rede elétrica. Então, a principal diferença entre eles é que a saída do off-grid é totalmente destinada para as cargas apenas. Então, esse aqui é um exemplo, né, do off-grid, nossa família SPF-ES. E aqui um diagrama um pouquinho melhor dele. Né? Nosso inversor off-grid ele tem uma entrada AC. Né? Então, muita gente acha que a gente consegue injetar na rede. Não, ele é uma entrada AC. Porque, como eu falei para vocês, os inversores off-grid, eles não injetam na rede elétrica, não tem excedente. E nessa entrada AC, a gente consegue colocar uma rede elétrica ou consegue colocar um gerador a diesel, se estiver no local. E essa entrada AC, a gente consegue utilizar como um suporte para carregar a bateria pelo AC ou para atender as cargas através de um bypass dentro do inversor, tendo a disponibilidade do AC. Né? E o nosso inversor híbrido, né, o SPH, então o SPF é o off-grid e o SPH é do híbrido. Nós temos aí um dispositivo de 4 portas, né? Ele é um inversor híbrido de 4 portas, que seria uma porta para os módulos, uma para a bateria, uma para a parte AC e uma para a parte de backup, né? Que é a parte de emergência que ele vai ser ativada no modo off-grid. Então significa que, né, no nosso inversor híbrido a gente consegue encaminhar a energia excedente para a rede elétrica e acumular excedentes, né, diferente do off-grid. Além disso, né, para ambas as tecnologias, nós temos uma bateria de lítio da própria Grobat, que também já está disponível aqui no Brasil, que é a bateria de lítio ferro-fosfato, que é a bateria AXI. É uma bateria empilhável, né? Vocês podem ver aí na imagem que você consegue encaixar os módulos, né, de bateria um em cima do outro para aumentar a capacidade. Então isso facilita bastante a instalação. Cada módulo tem 5 kWh, a gente consegue colocar até 80. Né? Claro, né, daí depende, né, da aplicação, porque daí fica 400 kWh, é bastante. É um design seguro e modular. Né? Então é uma tecnologia muito interessante que vocês vão começar a ver cada vez mais
aqui no mercado brasileiro. E o legal é que ela é compatível com as duas tecnologias que nós temos, né, para armazenamento, o off-grid e o híbrido. Além disso, né, os inversores, aqui eu coloquei a imagem apenas do nosso híbrido, né, ele tem um display bem interativo, que a gente consegue ver, né, para onde está indo a energia, para onde está recebendo, o quanto quilowatt-hora, qual que é a potência. Então, é muito interessante, é bem interativo e é bem divertido também, né, você conseguir entender como está indo a corrente, de onde ela está indo, de onde ela está saindo. Então, isso é bem legal. E, além disso, é possível fazer as configurações, né, no equipamento. A gente consegue, tanto o híbrido, tanto o off-grid, a gente consegue setar as prioridades. Quem que vai atender primeiro a carga? É o solar? É a bateria? Ou primeiro a bateria e depois o solar? Se tiver rede, primeiro é a rede. Então, a gente consegue setar as prioridades de acordo com a necessidade do nosso cliente. Se ele quer usar a bateria o máximo possível, então a gente coloca a bateria como primeira prioridade. Se ele quer utilizar a rede, né, deixar a bateria ali de reserva, só se acontecer alguma instabilidade na rede, também é possível, então seria uma função de backup. Então, isso é muito interessante, abre diversas possibilidades de negócio e acredito que vale muito a pena vocês, né, se interessarem pelo assunto, ir atrás, ver o manual, ver os nossos vídeos sobre as tecnologias, entender mais, ofertar para o cliente, fazer os cálculos, porque é uma tecnologia muito interessante. E a bateria de lítio, elas nos permite navegar por todas essas funções. Porque, às vezes, uma bateria de chumbo, ela não vai ter a vida útil que a gente precisa para carregar e descarregar ela várias vezes ao longo do dia, se necessário. Bateria de lítio, a gente já consegue uma ciclagem maior, uma garantia maior. Então, é com ela que nós já estamos desenvolvendo os projetos e pensando daqui para frente. Vou mostrar aqui para vocês um caso de sucesso que nós temos, né, de um parceiro nosso lá de São Paulo, né, que ele fez um sistema de 30 kW, né, o engenheiro Oscar Kojima. A gente sempre apresenta esse case, que ficou bastante interessante. Por quê? É possível paralelar os inversores para a gente aumentar a potência deles, né? E aqui ele paralelou 6 inversores, fazendo um sistema trifásico. Então, a gente consegue montar um sistema off-grid trifásico, um sistema híbrido trifásico também, né? Colocando 2 inversores por fase, por exemplo. Então, a gente tem aqui, se a gente está usando um inversor de 5 kW, está utilizando 6, nós temos aí 30 kW, 10 kW por fase. Né? E ele também utilizou baterias de lítio. Nesse caso aqui não foi a bateria da Grovat, mas a gente tem compatibilidade com outras baterias também. Né? Mas nós temos a nossa, porque a gente acredita que o pós-venda, a parte de serviço, fica tudo facilitado, sendo uma única plataforma para todos. Então, esse é um sistema que ele montou num container, ficou bastante interessante. Então, para finalizar, né, obrigado aí pela presença de todos. Falar que a Grovat, né, é a líder número 1 em sistemas residenciais, né, na China. A cada 3 residências, uma tem Grovat. Aqui no Brasil, a gente tem um resultado muito interessante também na questão do mercado residencial, em volume, em quantidade de projetos vendidos. E no mundo, né, considerando, né, todas as potências, nós somos o número 4. Obrigado. Agora daremos início ao debate, então, que será mediado pelo Dornelas, por favor. Obrigado, pessoal, pelas apresentações, muito bacanas, muito claras. Vou iniciar aqui um pequeno debate. Nós estamos com o tempo um pouco premido, né, em função das nossas conversas, das nossas apresentações. E, como nós somos muitos também aqui no palco, eu vou fazer uma pergunta da plateia e vocês se candidatem, se vocês se sentirem confortáveis para responder, tá? Vamos começar aqui por uma pergunta que foi feita em relação ao mercado de preços de equipamentos fotovoltaicos. Aqui a pessoa menciona que o cenário onde a mão de obra e demais materiais relacionados à instalação não sofreram redução como o sistema fotovoltaico. Então, a pergunta aqui de sobrevivência, né? Como sobreviver frente à média de preços de projetos finais tão baixa? Uma pergunta que foi feita que tem a ver com o desafio, né, que nós, de alguma forma, abordamos aqui. Quem gostaria de responder essa pergunta? Quer começar, Glauco? Vocês podem complementar. Tá?
Pessoal, eu vou comentar um pouco do meu ponto de vista, né, que foi o que eu comentei, que eu andei passando aí por várias regiões, e essa questão ela é geral, né, em todas as regiões, em todas as localidades, ela sempre surge. E aí acho que um pouco até do que eu comentei na apresentação, o que a gente acredita que vai apoiar vocês nesse desafio é realmente a diferenciação, né? É se posicionar como venda de valor, como agregar valor para sair da guerra de preço, né? As empresas que estão tendo, vamos dizer, menor dificuldade são aquelas que entenderam isso já desde o ano passado ou anterior a isso e já se posicionaram no mercado dessa forma, né? E aí ela consegue passar por esse momento de dificuldade por conta do posicionamento que ela tem no mercado. Então, caso, né, alguns de vocês estejam sofrendo com isso, a minha sugestão seria realmente avaliar aqueles pontos que eu mencionei ali, ver de que forma vocês conseguem operacionalizar a maioria, né, a maior parte que vocês conseguirem, para apoiar vocês no discurso de vendas. O que eu ouvi também, a gente chegou em algum momento ali na Eugin, fazer algumas lives e trazer especialistas em vendas para apoiar os nossos parceiros em como vender. Porque o que a gente ouviu de um especialista de vendas do mercado, que não era do solar, mas quando eu contei toda a história para ele do solar, ele me confidenciou, ele falou, olha, a conclusão que eu chego é que vocês não estavam vendendo, né, no solar. Vocês estavam sendo comprados. O que é isso? Né? A gente tem uma solução na prateleira, ele vai lá e compra, né? Vende sozinho. O que eu mais ouvi também foi, Glauco, eu tô com muita dificuldade, não está chegando nada. Aí eu olhava e falava, mas como não está chegando nada? Né? Vocês não estão criando a demanda, vocês não estão indo para o mercado buscar oportunidade? Então a gente meio que se acostumou com isso, né? E aí os parceiros que a gente via falavam, qual que era o teu indicador, quais eram as suas metas? Quantas instalações eu faço por mês? Então não era quantos negócios, funil de vendas, pedidos, negociações. Era negócio fechado e instalar. Esse mês eu vou instalar 15, o mês que vem eu vou instalar 20. A preocupação era na instalação e não em como vender. E aí quando a água baixou, surgiu essa dificuldade, né, de como vender. Aí a hora que eu vou vender, guerra de preço. Né? Quem que está sobressaindo? Quem entendeu essa ideia de venda de valor, de posicionamento? Então, esse seria um pouco da minha sugestão aí para vocês. Perfeito, Glauco. Se eu puder complementar, eu acho que corrobora com o que o Glauco traz, nessa questão de... Alguém comentou aqui, né, o clichê aí de preço e valor, né? E é sabido de vocês que quando o cliente ele decide por um projeto de energia solar, que ele dificilmente cotará em apenas uma empresa, né? E o que nós acabamos identificando é que um mesmo cliente, por vezes, ele aparece mais de uma vez na plataforma, na financeira, lá com mais de uma proposta aprovada, né, em 2 ou 3 empresas simultaneamente. E a decisão é sempre do cliente final, né? E aí eu trago aqui, a título de curiosidade e informação, clientes que optam por propostas de financiamento que estão aprovadas e empresas instaladoras que estão cobrando mais caro. Então, assim, não confundam, né? Não torne o serviço de vocês um commodity, né? Eu acho que a reflexão que fica aqui, a dica que fica é, se o preço dos kits estão diminuindo, o percentual ele tem que ser descartado aqui, aquilo que era lá atrás, e ele tem que ser reprecificado, né? Observem o que vocês têm feito adicionalmente aos clientes pós-instalação. Né? Que tipo de brinde que eu deixo a esse cliente que gera fidelidade, que gera lembrança à marca, né? Que tipo de pós-venda que eu estou realizando, o que eu busco de informação com esse cliente pós-venda depois para que eu possa gerar um novo lead. É comum ouvir, né, o tempo todo que as indicações é o que geram negócios, mas nós não voltamos atrás do cliente para perguntar se ele tem alguém para indicar para a gente. A gente fica esperando o cliente vir buscar por nós, né? Então, acho que isso aqui só mostra para vocês de que não se prendam a preço. E eu sei que isso é clichê, tá? Mas as pessoas elas entendem que a competitividade aqui, o driver de decisão está no preço, e ele não está. Eu posso afirmar isso para vocês lá por diversas propostas que são aprovadas e o cliente opta não necessariamente pelo mais barato, tá? Show. Complementando um pouco, né, falando mais a questão de produtos e soluções, eu tenho notado que o pessoal está muito focado também no on-grid, né, que é o que tem maior escala, mas eu sugiro também estudar outras opções
né, falando na questão de sobrevivência, né, e aumentar também o faturamento da empresa, outras opções de sistemas que estão aí, existem clientes, né, é uma fatia, né, onde tem poucos especialistas, como eu falei ali, a questão do armazenamento, e também instalar pontos de recarga de veículos elétricos. Né, os carros elétricos já estão aí na rua, né, quem vai ser o top 1 aí de Porto Alegre, né, o cara que mais vai instalar carregadores. Também essa questão de casas inteligentes, a Grovat, assim como a VEG também apresentou aqui, né, nós temos um portfólio completo que integra tudo. Né, por exemplo, existe a possibilidade de você carregar o carro só com o excedente do inversor. Então, são automações inteligentes que dá para você fazer, soluções que você consegue agregar, casas inteligentes, os sistemas de armazenamento. Então, você acaba meio que criando um ecossistema de soluções na sua empresa que os seus concorrentes não vão ter e você vai conseguir sobreviver e se sobressair e ser o número 1 aí da sua região. Então, minha sugestão, além de todas essas técnicas, é você dominar outras tecnologias, não ficar preso a apenas uma. Posso complementar? Está funcionando, né? Está me ouvindo? Está saindo, tá. Pessoal, é o seguinte, a minha opinião sobre isso, resumindo. Duas coisas. ICP, perfil de cliente ideal, e gestão emocional. Por quê? Parem de querer vender para todo mundo. O erro das empresas está em achar que todo cliente é seu cliente. E depois de não ter gestão emocional para aceitar que perdeu alguns clientes. Na RH Renováveis, eu tenho uma taxa de conversão calculada para cada canal. As pessoas que vão me chamar aqui para comprar de mim, têm uma conversão. Quem eu faço prospecção ativa, direta, que não me conhece, é outra taxa. Quem vende indicação é outra taxa. Qual vocês acham que eu converto mais? Quem escuta uma palestra minha, eu vendo a indicação de um amigo que já contratou, ou quem eu ligo e falo, olá, meu nome é RH Renováveis. Qual converte menos? Lógico que a prospecção fria converte menos. Converte 5%, mas eu não fico chorando nos 95% que eu perco. Eu sei que é 5%. Por que eu estou dizendo isso? Vocês já viram que tem água de R$1, água de 25, já viram aquela água em garrafa de vidro? Já viram a Death Water, que é aquela água com sabor, que também é nos Estados Unidos, muito? Por quê? Porque a galera não queria ir numa balada e ficar segurando uma garrafinha de água de plástico, eles querem uma latinha bonita e aquela água é cara, e é água com limão. Então é o seguinte, tem mercado para todo mundo, PUC vende Bic e PUC vende Mont Blanc, você tem que definir se você é Bic ou Mont Blanc. Eu acho que o problema de vender valor é que todo mundo acha que tem valor, mas venda o valor que você tem. Se o seu valor for preço, você tem uma estratégia operacional de comprar muito, ter volume e ter preço baixo. Tem muita empresa ficando milionária com estratégia de preço. Isso não tem problema. Mas se você for para a guerra de preço, tem uma estrutura para isso. Se você for querer vender valor, tenha valor. Ou então, identifique qual é o seu valor. E sabe como é que você sabe qual é o seu valor? Só tem um jeito. Perguntando para o cliente. O que você acha não importa nada. O que acha que o cliente acha do seu valor. Então, se você acha que você tem uma boa engenharia, talvez você não tenha. Você acha que o seu atendimento é bom? Você já perguntou para ele? Perguntar para o cliente quando vende, não só quando perde. Por que você comprou de mim? Pouca empresa faz isso. Ali você vai descobrir seu ICP. Foca no ICP, calcula a taxa de conversão e para de chorar quando pede proposta que está fora do seu ICP. Eu acho que esse é o caminho para você se identificar. Tem mercado para todo mundo. Tem cara que quer comprar preço, sim. E tem cara que quer pagar um pouco mais caro num produto diferente. É você saber onde você vai e parar de chorar quando perde o que não é seu. Eu acho que é um resumo assim. Finalizando aqui rapidamente, até complementando o que o Guilherme comentou, é importante buscar novos nichos de mercado. Outro ponto, além do rural que o Guilherme comentou, a parte de off-grid, também licitação. Vamos buscar licitações, estudar como é que é o mercado de licitação, o que precisa ser estudado, o que precisa entrar nesse mercado, quais são os pontos que eu preciso analisar, né? Mercado de iluminação também, mercado de mobilidade elétrica. Tu vai vender um sistema de energia solar para um médico, por exemplo, que tem um poder aquisitivo um pouco mais elevado. Quais são os produtos que ele já tem na casa dele? Ele já tem uma linha de automação residencial? É um cara que já tem o poder aquisitivo mais elevado. Então, tentar ofertar mais produtos, ofertar produtos de mobilidade elétrica, se é um cara que já tem um carro elétrico, um cara que já tem um veículo híbrido, ofertar também uma estação de recarga veicular. Então procurar também agregar mais produtos no seu portfólio. Perfeito, pessoal. Essa pergunta foi bastante instigante, né? Então as respostas foram inteligentes e já consumimos aqui 10 minutos. Então, não me resta outra alternativa a não ser pedir uma salva de palmas aqui para os nossos palestrantes. Agradecemos, então.
aos painelistas, a quem também enviou as perguntas. Antes de sairmos para o coffee break, mais uma vez eu solicito que respondam à nossa pesquisa de satisfação, QR Code na tela, reloginho. Quem responder vai receber todas as palestras por e-mail ainda esta semana. Vamos aguardar um minutinho. Ainda tem gente respondendo. Enquanto isso, já vou anunciando o próximo painel, que na sequência nós retornaremos para falar sobre novos cenários na área de energia, com foco em diferentes modelos de negócios envolvendo a solar fotovoltaica, como a abertura do mercado livre de energia e a autoprodução, o empoderamento dos consumidores e as mudanças regulatórias que introduzem alternativas para a redução do custo com energia elétrica, ampliando o uso da solar no Brasil e alavancando novos negócios no setor. É daqui a pouquinho, então, esperamos vocês em 20 minutos. Quando tocar a musiquinha, todo mundo volta. Até mais!